trono está. Sobre o trono está. Alabaçurianda, alabás. Soberano Criador. Sempre. Oh, sempre te adorar. Eleva a sua voz. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Oh, aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Permaneça de pé. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 45. 45. Deus está aqui, irmãos. A presença de Deus é real. Amém? Isaías 45. Glória a Deus. Você achou? Você achou? Verso 9. Isaías 45 e o verso 9. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Abra comigo Isaías 64, agora, e o verso de número 8. Achou? Mas agora o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o, e Tu o nosso, e todos nós a obra das Tuas mãos. Senta glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Eu queria dar o tema desta noite para esta mensagem. Em poucas palavras eu quero ministrar aos irmãos, porque o tempo hoje está corrido. Os 3 estágios do quebrantamento. Existem 3 estágios em que nós passamos no quebrantamento. A pergunta que eu faço para você esta noite é: você é pó ou você é barro? Barro, pó ou caco? O texto bíblico que nós acabamos de ler aqui mostra claramente que quando olhamos para nós mesmos, em relação ao Criador de todas as coisas, nós devemos lembrar sempre que nós fomos feitos do pó da terra. Da onde que você foi feito, irmão? A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo número 2, e o verso 7, que o Senhor Deus, Ele formou o homem do pó da terra. Ele forma o homem do pó da terra e diz: e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Em outras palavras, o que o nosso Deus fez aqui em Gênesis capítulo número 2 e o verso número 7, Deus, Ele molhou a terra, Ele quebrou os terrões e Ele começou a amassar o barro para formar o ser humano do pó da terra. Este contato que nós vemos, irmãos, do Senhor Deus moldando, demonstra-nos o amor que Deus tem por nós. Demonstra-nos o amor que Deus tem pela humanidade e para conosco. Esse contato de pegar o barro, de pegar a terra, de amassar os terrões, de quebrar as terras, de molhar ela e dali formar o homem. Contudo, o pó da terra, no qual Deus formou o homem,
ele pode ser e pode estar em 3 estados. O primeiro estado que o pó da terra pode estar é o estado poroso. O segundo estado que pode estar é o estado úmido. E o terceiro estado é o estado endurecido. A terra porosa, na realidade, ela é o pó em si. Eu vou demonstrar que eu trouxe aqui para os irmãos hoje. Vou fazer uma pregação ilustrativa, se os irmãos me permitem, e os irmãos podem dizer amém. O primeiro estado que nós encontramos da terra é o estado poroso, é o pó. A terra está no estado de pó. Não vou fazer nenhuma operação hoje, irmão. Fica tranquilo. Bem? O primeiro estado é o estado poroso. Assim, estado de, diga comigo, pó. Este é o primeiro estado que nós encontramos da terra. É a terra porosa. É o pó sem mistura. Mas, por este pó não estar misturado, não há nada para fazer com ele, ou que podemos fazer com ele, a menos que este pó, ele seja misturado com água. Misturado com o que, irmãos? Com água. E ali ele tem que ser bem amassado para ele ser moldado. O segundo estado que eu vejo que se encontra o ser humano, primeiro é o estado de pó, é o estado de caco. Diga comigo, caco. Trouxe aqui para os irmãos ver, tá bom? Dá para ver aqui? Caco? Estão comigo? Diga amém. O segundo estado que eu vejo aqui é caco. O caco, ele é o pedaço de barro, é o pedaço de barro seco. O pedaço de barro seco e quebrado. E também não há como fazer nada com ele, a menos que este caco que está aqui, ele seja quebrado, com martelo ou o que seja, e ele seja esmiuçado. Você bate, você quebra, e ele fica todo esmiuçado, para depois ele voltar no estado de areia. E aí você joga água. Diga comigo, amém. Diga comigo, amém. E nós vemos aqui que ele não tem como fazer nada com ele, porque na realidade ele precisa ser triturado. Diga comigo, triturado. Triturado. Ele precisa ser moído, para que ele volte a ser pó, para que ele volte ao estado de pó. E ele voltando ao estado de pó, ele pode ser molhado e formado como barro novamente. Agora, o terceiro estado que eu encontro é o barro. Aqui está o barro, nós já vamos falar sobre ele mais à frente. É o barro. Muito bem. O barro é a massa moldável. É a massa que você pode dar forma. Ela pode ser moldada, ela pode ser construída dessas formas. Escute, a vida espiritual, ela pode ser comparada ao pó. A vida espiritual, ela pode ser comparada em cacos. E a vida espiritual, ela pode ser comparada em barro. Muitas das vezes, escute, preste atenção, nós estamos secos. Outras das vezes, nós estamos endurecidos. E nós precisamos ser moldáveis como barro nas mãos do Senhor. Então você não entendeu. A vida espiritual é como esses 3 estados. Muitas das vezes nós estamos secos. Outras das vezes nós estamos endurecidos. Mas nós precisamos ser moldáveis como barro nas mãos do Senhor, e é o que vai acontecer aqui esta noite em nome de Jesus. A minha pergunta para você é: em qual estado que você está? Qual foi o estado que você chegou aqui esta noite? Será que você chegou esta noite como um caco? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 30 e o verso número 14, ele diz assim: e ele fará em pedaços como um vaso de barro. Diga, pedaços. Tão esmilaçado que entre os seus muitos
pedaços. Não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. O primeiro estado que eu encontro aqui é o caco. O caco é o barro endurecido. E ele precisa ser moído para ser moldado. Quando nós estamos endurecidos, quando nós estamos rígidos, quando nós estamos sem fé, nós precisamos ser quebrantados por Deus. E o que é que endurece o nosso coração? O que endurece o nosso coração, primeiramente, é o orgulho. Ó coisa que endurece o coração. Quando a pessoa é orgulhosa, ela fica desse jeito, dura, como um caco. Qual é a segunda coisa que faz a pessoa, ela está endurecida, ela está rígida, ela está falta, não tem mais fé na sua vida, ela precisa ser quebrantada. É uma coisa chamada incredulidade. É quando a pessoa passa a não crer mais. Aí Deus pega esse caco endurecido, aleluia, quebra, mói de novo, transforma ele em pó, joga água sobre ele e dá uma nova forma em sua vida. A terceira coisa que eu vejo, que faz com que as pessoas fiquem igual o caco, é uma coisa chamada religiosidade. É quando a pessoa é muito religiosa, a pessoa é cheia de costumes, a pessoa é cheia de etiquetas, e quando chega na presença de Deus, ela fica dura igual um caco. O louvor está adorando, está bendizendo, está chorando na presença de Deus, e a pessoa está como um caco. Ela precisa ser quebrada, ela precisa ser moída, precisa ser moldada. A quarta coisa que eu vejo, que deixa a pessoa como um caco, é uma coisa chamada tradição. É quando a pessoa é tradicional demais. É igual os fariseus que estavam lá, com suas tradições. Tentavam mostrar que não eram, parecer o que não eram. Eles eram cacos, eles estavam duros. A outra maneira que eu vejo uma pessoa ser como um caco, hoje é culto de Santa Ceia, é uma coisa chamada falta de perdão. Quando tem falta de perdão, é porque o teu estado está como este aqui, irmãos. Você está como um caco. Terceira coisa que eu vejo aqui, para a pessoa estar como um caco, é quando a pessoa ela não tem mais temor de Deus. Falta temor de Deus. A falta de temor de Deus, ela endurece o ser humano. E faz com que a pessoa fique com sua mente cauterizada. A sua própria consciência, que está lá em 1 Timóteo 4, e o verso número 2. Na realidade é que o caco representa a pessoa que mesmo sendo religiosa, ela está endurecida. Ela está na igreja, mas o seu coração está endurecido. É aquela pessoa que ela não reconhece os seus erros. Ela coloca a culpa nas pessoas. E ela se acha vítima. Por isso que ela fere o seu próximo como um caco. A pessoa que está como um caco, ela já acha que está formada. Ela já acha que está moldada. Ela já acha que não precisa mudar. Até, escute, que ela seja quebrada novamente e que ela reconheça que ela precisa de transformação. O apóstolo Paulo é um exemplo de um caco. Ele era religioso, ele cumpria as regras, mas o orgulho endurecia o coração de Paulo. E Paulo não queria se converter. Aí Deus, que é Deus, aleluia, encontrou ele no caminho de Damasco. Quebrou ele até o pó para ser transformado num homem. Jesus chegou lá, quebrou Saulo e transformou em Paulo de Tarso. Quando nós olhamos para Davi um dia ele fala no Salmo capítulo 22, no Salmo 22, perdão, verso 15, ele diz assim: secou-se o meu vigor
como um caco de barro. A minha língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Davi, ele foi quebrantado por Deus, quando ele reconheceu que estava na dureza do pecado. Esta noite, não endureça o teu coração, pois será como um caco que vai precisar ser moído nas mãos do oleiro aqui esta noite. Você já se sentiu como um caco? Você já se sentiu parecido como um caco? Quando as orações dos cristãos, ou quando a oração de um cristão não muda a sua situação, Deus está usando a situação para mudar o cristão. As suas orações não estão chegando e não estão resolvendo as coisas, porque você é religioso demais, tradicional demais, você pensa que você sabe muito. Deus está usando essa situação, não para ouvir a oração, mas é para te mudar para uma maneira melhor e ser um crente melhor na presença de Deus. É para você parar de ferir as pessoas. É para você parar de mandar gente para o inferno, que quando a pessoa entra dentro da casa de Deus, você só sabe a pessoa. Aí Deus está quebrando você nessa situação, para você ser moldável na mão dEle, para quando você vê alguém assim, você olhar para aquela pessoa e não jogar ela fora, trazer para dentro. Você está comigo? Diga amém. Será que você está como pó? Isaías 26, o verso 5, diz o seguinte: certamente ele humilha e abate os que habitam nas alturas, ele rebaixa, e ele também arrasa a cidade soberba, e no final diz, e a lança ao pó. Quando nós olhamos aqui esta noite, o pó, ele é seco, diga comigo, seco. Seco, e ele precisa ser, diga comigo, molhado. O pó, ele precisa ser molhado, para que ele seja moldado. Isto significa que quando nós estamos secos, esfarinhados, pelos atritos da vida, na realidade nós somos como pó da terra. E nós precisamos ser molhados para ser moldados. Pastor, então o que é que molha o pó? Há duas coisas que molham o pó. A primeira coisa que molha o pó se chama lágrimas. Diga comigo, lágrimas. Diga comigo, lágrimas. Quando você começa a chorar, aquilo que é pó começa a ficar em estado de barro, porque as lágrimas molham a terra seca. Precisamos de uma igreja que chore na presença de Deus. Precisamos de lágrimas dentro da igreja. Quando não há lágrimas, é porque você está no estado de pó. Mas Deus, esta noite, permitiu você vir aqui, que o que você está passando é para abrir os canais de choro dos teus olhos, para molhar o teu próprio corpo que está como pó, para ele ser formado como barro, ser moldável nas mãos do oleiro. A primeira coisa, precisamos de lágrimas. Não é possível nós termos uma igreja pentecostal, um povo sarado, se não tiver lágrimas. Você não pode se dizer pleno do Espírito Santo se você não tiver lágrimas. Uma igreja não pode se dizer uma igreja viva se não tiver lágrimas. O apóstolo Pedro achava que ele era muito espiritual, mas na verdade ele era só pó. Quando Pedro ele foi atravessar o mar, diz a Bíblia, e Jesus está lá, e ele vai subir, Jesus está andando sobre as ondas do mar. Ele achou que ele era muito corajoso quando Jesus disse se és tu, venha. Então a Bíblia diz que
Jesus falou, então vem. Ele começou a andar. E quando ele começou a andar por cima do mar, diz a Bíblia, que ele começou a olhar para um lado e para o outro, começou a ver as ondas, diz a palavra de Deus, que ele começou a afundar. Aí Jesus pega na mão dele e diz assim, Pedro, nem tão corajoso você é, nem tanta fé você tem. Pedro achava que tinha muita coragem. Mas a Bíblia diz também que um dia Jesus perguntou, o que diz os homens que eu sou? Uns disseram, profeta, profeta, profeta. E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele achou que ele era inteligente, mas Jesus colocou no lugar dele e disse assim, escuta aqui, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está lá no céu. Você não é tão sábio como você pensa, Pedro. Pedro achou que sabedoria era com ele mesmo, e que Jesus falou, olha, eu tenho que ser entregue nas mãos dos sacerdotes para que se cumpra a palavra. Aí Pedro achou que ele era sabido, porque tinha recebido uma tal de uma revelação, porque ele achou que era dele. Aí ele disse, tu não irás. Aí Jesus falou para ele assim, arreda-te de mim, Satanás. Tu não conheces as coisas que são do céu, e nem as coisas que são da terra. Sai de perto de mim. Pedro, então, ele achou que estava pronto. Pedro achou que ele era espiritual. Pedro achou que ele era chorão, que ele era sensível. E ele disse, Jesus, eu estou pronto. Estou pronto para morrer, estou pronto para entregar a minha vida, estou pronto para fazer tudo por você. Jesus olhou para ele e disse assim, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Você não tem tanta fé como você pensa, Pedro. E a Bíblia diz que quando o galo cantou 3 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele achou que ele era corajoso, ele achou que ele era sábio, ele achou que ele tinha muita fé. Aí chegou o momento em que Pedro cruzou os olhos dele com os olhos de Jesus. E quando cruzou os olhos, olhou para Jesus e saiu correndo para bem longe, porque ele sentiu tristeza. Jesus foi crucificado. Jesus ressuscita. Nós estamos falando sobre Jesus hoje. Mas Jesus, ele marca uma reunião. Quando Jesus marcou aquela reunião, ele diz assim, manda, eu quero que Pedro vá. E quando Jesus chega na reunião, a reunião era com todos, mas Jesus se direcionou somente a Pedro. Disse, Pedro, tu me amas? Ali estava o olhar de Jesus a Pedro. Nós não podemos construir a casa e começá-la pelo telhado. Nós temos que começar a casa pelo alicerce. É impossível um povo se dizer pleno do Espírito Santo se não tiver lágrimas. Ali Pedro chorou amarguradamente. Na segunda vez Jesus pergunta a mesma coisa. Na terceira vez Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele falou, Jesus, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de tudo. Aí o Senhor olhou para ele. Estava um coração quebrantado. Um coração que chora, diz, apacenta os meus cordeirinhos. O que significa, pastor? Pedro começou a chorar. Quando ele negou a Jesus, ali estava começando uma nova fase de Pedro. Estava começando uma nova fase do ministério. Deus vai começar uma nova fase na tua vida esta noite. Você que não chorava, alabassuri canta lamaná, você vai começar a passar a chorar a partir de hoje em nome de Jesus. Você que não sentia, vai começar a sentir em nome de Jesus a partir de hoje. O que na minha terra seca se chama lágrimas. Segunda coisa que molha a terra seca é a palavra de Deus. É para quem está sedento da presença do Senhor. Salmo 42, verso 1 diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Escute, a palavra de Deus e as lágrimas tornam nossas vidas mais moldáveis. Deus te trouxe esta noite para se tornar moldáveis. As lágrimas que são derramadas aqui, elas são úteis para reconhecermos nossa necessidade de Deus e de mudar de vida, umedecendo aquilo que estava seco. Davi, ele foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado. E ele que teve que reconhecer a necessidade de Deus, dizendo, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
as coisas que nos enfraquecem a fé, para você secar diante de Deus. Está lá em João capítulo 2, verso 16. O que tem enfraquecido a igreja, o que tem te enfraquecido, é uma coisa chamada a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. A Bíblia diz que ela não provém de Deus, mas do mundo. Você já se sentiu como pó? Sem poder chorar? Deixa Deus esta noite molhar a sua vida com a água da palavra em nome de Jesus. Coisa que nós verificamos aqui é o homem no estado do barro. Diga comigo, barro. Isaías 64, verso 8 diz o seguinte. Isaías 64, verso 8. A palavra de Deus diz o seguinte. E o verso 8. Mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Vira para o irmão na sua direita, na sua esquerda, assim, você é obra das mãos de Deus. Irmãos, o barro, ele é a areia em argila. Diga comigo, argila. Ela pode ser moldada facilmente. A palavra de Deus diz, em Jeremias capítulo 18, verso 6, não podereis eu fazer como vós, como fez o oleiro a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós temos que manter a nossa vida erigida de pé pela palavra de Deus. Nós precisamos manter nossa vida sempre irrigada, molhada pela palavra de Deus, para nós nunca secarmos, para nós nunca endurecermos, para que não haja um impedimento de nós sermos moldados pelo Senhor. Eu estou pregando aqui nesse momento e a água está molhando vocês. Enquanto a água molha vocês, a mão do Todo-Poderoso está mudando o caráter, está mudando expectativa, está mudando o sonho, está mudando a atitude, está mudando a tua família, está mudando hábitos, porque a mão de Deus, ela está vindo sobre esta igreja. O apóstolo João era um jovem discípulo de Jesus. E ele, em toda a sua vida, ele teve um coração sensível à ação do Senhor. A Bíblia diz que ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus, para sentir o coração bater, expressando a ele carinho e amor. Esta noite, permita que Deus, o teu Criador, molde o seu temperamento, molde a sua atitude, molde o seu caráter. Eu quero que você tenha cuidado com as coisas do mundo, que endurece o coração da igreja e das pessoas, que endurece o coração contra Deus. Você já se sentiu como barro? A Bíblia diz em Jó capítulo 10, verso 9, que ele se sentia como um barro nas mãos de Deus, o oleiro. Esta noite, seja barro nas mãos do Senhor, porque Ele quer moldar a tua vida. E como Ele vai fazer isso? Diga comigo, palavra. Fica de pé, eu quero orar para você. Palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos pessoas secas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos pessoas que estão enrijecidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos pessoas duras, não aceitando ao Senhor. Há pessoas que estão no pó e não permitem que Deus o toque. Há pessoas que estão como pó, está seco, não tem cor, não tem sabor, não tem forma. A forma que tem é de pó. Há outras pessoas que estão como um carro,
E essas pessoas precisam ser trituradas. Deus quer tirar você dessa forma. E quer dar uma nova forma para você, Caco. Você não vai mais ferir, você vai curar em nome de Jesus. Você não vai mais dividir, você vai ajuntar em nome de Jesus. Você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor. Você vai ser um crente melhor. Você vai ser um pastor melhor. Porque até hoje faltou lágrimas para você. Faltou a palavra de Deus descer sobre você, para você se tornar pó, para tornar barro e sair do estado de pó. Você tem que estar molhado. Você tem que estar amaciado. Hoje é o dia do seu encontro com Deus. Deus marcou esse encontro com você. Deus marcou você nesta hora. É a hora de mudança. É a hora de ser molhada. É a hora de ser umedecida. É a hora de você mudar do estado que você está para um estágio moldável nas mãos do oleiro. Será que vai esperar 20 anos como esperou Jacó? 20 anos. Mas depois de 20 anos eu estava ali lá, trabalhando 20 anos, porque era caco, era teimoso. O Senhor Jesus desceu na terra. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ele tomou a forma de barro e não precisava. Ele foi moído pelas mãos do oleiro, pelo Pai, sem precisar, mas ele estava em forma de homem. Mas nem por isso ele se deixou ser parecido com terra seca. Nem por isso ele deixou parecer-se com caco que corta e machuca. Quando ele estava lá, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, era barro, era moldável. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. O dia que você deixar de fazer a sua própria vontade, Deus vai começar a fazer a vontade dele. E ele vai te fazer do jeito que ele quer que você seja. Que ele seja. Mas eu quero ser assim. Aí Deus diz: eu vou te fazer assim. Deus vai mudar o estado da tua vida hoje. Seja quebrantado hoje em nome de Jesus. Seja mudado esta noite de um crente seco sem chorar para um crente que vai começar a chorar na presença de Deus novamente. Você vai ser Jeremias, profeta chorão. É tempo de mudança. É tempo de quebrantamento. Falava eu com o meu pastor esses 2 dias atrás. Ele passou 3 meses doente, praticamente em casa. Ele falou: meu filho, eu quero dar um conselho para você. E eu ouvi o conselho, no final disse assim: meu filho, nesses 3 meses eu aprendi muita coisa. Eu estou com 73 anos de idade e eu aprendi muita coisa. Às vezes a gente acha que sabe muita coisa, mas meu filho, eu não sei nada. Em 3 meses eu aprendi muita coisa que eu não aprendi em tantos anos. Aprenda com o teu pai o que o teu pai está dizendo para você. Eu ouvindo aquilo, falei: como é que pode? Uma pessoa com 73 anos de idade, com o coração aberto para ser moldado pelas mãos do oleiro. E a gente muitas vezes acha, porque tem um pouquinho de tempo de igreja, que nós não podemos ser moldados. Tem que continuar na mesma linha, na mesma reta. Deus vai trazer uma nova face na tua vida. Você não entendeu? Deus vai trazer um novo tipo de molde na tua vida. Você que não perdoava, vai começar a perdoar a partir de hoje, em nome de Jesus. Você que tinha o coração duro, vai ser amolecido. Você vai trazer uma geração perdoadora para perto de você com o teu exemplo.
Você que se irritava com facilidade, não vai se irritar mais. Você vai ser igual a Moisés. A primeira fase de Moisés foi a fase da areia, a segunda fase do caco, mas a terceira fase, ele foi o homem mais manso da face da terra, porque ele estava sendo moldado por Deus. Deixa eu te dar um conselho. Deixa o Espírito Santo de Deus te moldar esta noite, como varão perfeito na presença dele. Os teus ouvidos estão sendo ungidos hoje para ouvir a palavra de Deus na sua vida. Eu ouço o martelo de Deus batendo em caco aqui esta noite, quebrando, te triturando. Você vai tomar a forma de barro, de argila esta noite. E você será moldado em nome de Jesus. Nunca mais o diabo vai fazer de você o que ele fez com você até hoje. Você não é caco. Você não é areia. Você não é seco. Você é barro nas mãos do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o oleiro que está aqui esta noite, mudando a tua vida. Curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero ser vaso nas mãos do Senhor, da forma que Ele escolheu para mim ser. Pai, a tua igreja está aqui esta noite. Muda a mente. Muda, Senhor, a motivação de algumas pessoas que chegaram aqui esta noite. Algumas estão com motivação errada, mal direcionada, por isso se tornaram cacos. Outros estão secos, não conseguem chorar, porque a vida, as situações, as lutas da vida vieram contra eles e não conseguiram mudar. Mas hoje o Senhor está dizendo para eles abrirem o coração e dizer: Deus, faça do jeito que tu quiser. Se for possível, passe em casa, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Por causa que Ele fez a vontade do Pai, há uma geração salva no ano de 2015, milhões e bilhões de pessoas, porque uma pessoa se resolveu se fazer do molde de Deus e não do molde. Por isso, Senhor, muda as nossas vidas e nos faça de novo. Fecha os teus olhos e cante esta música. E me faça de novo. Eu quero ser. 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 Um vaso novo. Um vaso novo. Eu quero ser. Mande suas mãos para o céu e adore. Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida E me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser Um vaso novo. Se você quer ser um vaso novo, moldado pelas mãos do oleiro, dê um aplauso a Jesus. Dê para os diáconos tirarem.